Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E esse é um canal feito para uma pessoa como você, uma pessoa inteligente, moderna, de mente aberta e também interessada em se conectar e se aprofundar na sua Bíblia. Bem, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui uma personalidade super importante na nossa cultura bíblica, que é o rei Davi. O rei Davi é uma personalidade muito importante, tanto do mundo do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Realmente uma das grandes personalidades marcantes da Bíblia, e por isso a gente precisa deixar então na nossa mente bem claro qual que foi a importância do rei Davi, a mensagem das histórias do rei Davi e conhecer as histórias dele, que além da sua importância são também muito bonitas. O rei Davi, ele marcou muito a nossa cultura bíblica, ele conquistou e colocou Jerusalém na nossa mente como a cidade bíblica, o centro do mundo da Bíblia é Jerusalém, isso é produto da ação do rei Davi. Ele, logo depois dele, sob a orientação dele, o filho deles, rei Salomão, constrói o templo de Jerusalém. Davi também, ele formou uma dinastia de reis que governou Jerusalém por 400 anos. Davi se torna o rei ideal não só dessa dinastia, como dos reis do mundo ocidental. Sempre os reis aí dos mais diferentes países se projetaram, se inspiraram na figura do rei Davi. E também, super importante, a partir do rei Davi surge a promessa messiânica, a vinda de um Messias descendente do rei Davi. É a partir dele que surge essa ideia na nossa cultura bíblica. Então, super importante a gente ter bem claro Davi e as suas histórias. Agora, nesse vídeo aqui, eu quero te transportar aqui para Jerusalém e eu quero te mostrar umas filmagens que eu fiz na cidade e nós vamos juntos aqui, eu e você, vamos percorrer a cidade de Jerusalém da nossa época com a seguinte questão. Quando a gente caminha por Jerusalém de hoje, o que a gente vê que o rei Davi também viu há 3.000 anos atrás? Não é uma pergunta super legal? Tá bem? E uma coisa bem interessante é que Jerusalém, mesmo depois de tantas conquistas dessa cidade, tantas destruições e reconstruções, uma história conturbada, uma cidade sempre muito desejada e conquistada por diferentes impérios, para nossa surpresa positiva, sim, há muitos elementos da história do rei Davi, que é da época do rei Davi, que a gente encontra hoje na nossa Jerusalém. Então acompanha comigo aqui nesse vídeo. Primeiro, veja esse vídeo que eu filmei na Cidade de Davi. Cidade de Davi é um parque arqueológico aqui de Jerusalém, em que está localizada a Jerusalém da época do rei Davi. Então olha só uma coisa interessante, essa filmagem eu fiz de propósito nesse ângulo pelo seguinte: quando a gente entra nesse parque arqueológico, a Cidade de Davi, você percebe uma coisa interessante, que a Jerusalém da nossa época, a chamada Cidade Velha, ela não engloba a Cidade de Davi. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cidade de Davi, onde tudo começou, onde a cidade de Jerusalém realmente começou, hoje ela está fora das muralhas da Cidade Velha. Ou seja, qual que é a nossa conclusão? A Cidade Velha não é tão velha assim. Antigo mesmo é essa região da Cidade de Davi, onde a cidade começou e que hoje não faz parte da Cidade Velha. Uma coisa interessante que eu encontrei ali no dia que eu passei pela Cidade de Davi há uma arqueologia super ativa. Estão ali uns jovens voluntários fazendo a arqueologia desse lugar. E vejam só, a Cidade de Davi é
considerado o lugar mais escavado do mundo, do nosso planeta. Não quer dizer que é o lugar onde os arqueólogos foram mais fundo, mais profundamente. Não, é o lugar em que, por mais tempo, os arqueólogos trabalharam nesse lugar de maneira ininterrupta, certo? Então, basicamente, há mais de 150 anos que estão lá escavando esse lugar. Tá bem? Geração após geração, universidade após universidade, especialista após especialista, a escavação ali praticamente nunca parou. Então, por isso que esse é o lugar considerado o mais escavado do mundo. E por que isso? Porque ali estão as nossas raízes, a minha raiz e a sua raiz. Tá bem? Nesse ponto. Então, olha só o pessoal fazendo escavação. Uma coisa bem bonita que encontraram nesse parque arqueológico, a cidade de Davi, é a muralha original da cidade de Davi. Ou seja, quando o rei Davi veio para Jerusalém para conquistar Jerusalém, o que ele viu foi essa muralha que eu estou apresentando agora para você aí no vídeo. Olha só que interessante. E o passado sempre vai estar embaixo do presente, né? Por quê? Porque a cidade foi sendo destruída, enchida de terra, reconstruída em cima, destruída, enchida de terra, reconstruída em cima. Então a cidade, ao longo dos séculos, ela vai subindo. Então, se você quer ir nos estratos, nos tempos mais longínquos de Jerusalém, o arqueólogo tem que ir escavando. Quanto mais para baixo ele vai, ou ela, mais para trás no tempo vai descobrindo. Então, olha só que interessante, a muralha da época do rei Davi, que o rei Davi vê em Jerusalém, ela está hoje a mais ou menos uns 30 metros abaixo da Jerusalém da nossa época. Olha que coisa sensacional. Essas imagens aí que eu coloquei, elas foram feitas depois que eu desci bastante as escavações ali na cidade de Davi. Um outro ponto que eu quero te mostrar interessante é o seguinte: esse é um canal, um duto vertical que vai lá para baixo. Essa foi uma das primeiras descobertas arqueológicas de Jerusalém por um general inglês. Ele chamava Charles Warren. E ele era um general e um arqueólogo amador, e ele escavou Jerusalém, isso no século XIX, e ele encontrou esse duto. Esse duto, originalmente, o que ele fazia? Ele era usado pelos habitantes da cidade para descer lá no fundo e encontrar água. Tem um manancial em Jerusalém, que logo eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, esse era o duto que as pessoas desciam para pegar água e trazer para cima. A Bíblia, quando narra a conquista de Jerusalém pelo rei Davi, a Bíblia não está tão clara como foi a estratégia de Davi para conquistar a cidade, mas é mencionado lá a palavra hebraica tsinor, que quer dizer um duto, um canal. Então, boa parte dos arqueólogos e dos historiadores entende que foi por esse canal, descoberto pelo Charles Warren, que Davi e seus combatentes se infiltraram na cidade e conquistaram a cidade de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém era quando o rei Davi chega em Jerusalém para conquistar Jerusalém, Jerusalém já tinha 700 anos de história como uma cidade pagã. Olha só, o Davi não fundou Jerusalém a partir do zero. Não, ele conquistou uma cidade que existia aqui na Terra Santa, que existia um povo lá chamado os Jebuseus, e o rei Davi conquista essa cidade e transforma na Jerusalém que todos nós conhecemos, o centro do mundo bíblico. Isso se passa ao redor do ano 1000 a.C., essa época da atividade do rei Davi. Uma outra descoberta arqueológica super interessante na cidade de Davi é um grande palácio, que ele é datado da época de Davi. A gente sabe que ele é um palácio. Como é que a gente sabe que é um palácio? Perceba nesse vídeo que eu gravei, veja como as paredes são grossas. Então, as casas populares da época, dos súditos, do pessoal comum, eram pedras menores.
Os palácios reais, eles eram com pedras maiores, maciças. Então isso sem dúvida é um palácio. Agora falta encontrar o elo final para dizer aqui era o palácio de Davi. Tá bem? Pelo menos 2 grandes arqueólogos aqui de Israel afirmaram esse é o palácio de Davi. Agora os restantes arqueólogos disseram não, falta ainda a gente encontrar um elo com alguma escrita ali relacionando esse palácio com o rei Davi. Tudo indica que era o palácio de Davi. A Bíblia fala que Davi tinha um palácio em Jerusalém, mas ainda falta o elo final. E eu deixei para o final, tá, um dos lugares mais emocionantes quando a gente visita Jerusalém, visita o Parque Cidade de Davi, é o manancial de água, que em hebraico se chama Gihon. E esse manancial de água, é o único manancial de água de toda a região de Jerusalém, é o que dava sustento para a cidade e continua jorrando, olha que coisa bonita. Não é pouca coisa a gente ter descoberto na nossa época um manancial de Gihon que é mencionado na Bíblia, era considerado um lugar de bênção, porque esse era o manancial que dava sustento à cidade de Jerusalém. Lógico que com o tempo e a população aumentando, já foram construindo aquedutos, trazendo água de outros pontos. Hoje em dia mesmo, o Estado de Israel mal usa essa água acaba se perdendo por ali mesmo, mas naquela época era fundamental, é o que permitiu a existência de Jerusalém. Por isso, no final das histórias do rei Davi, tem uma passagem muito bonita em que ele indica como o seu filho Salomão como seu sucessor. Então o sacerdote Zadok da época leva o rei Salomão num burrico até esse manancial, unge ele rei. Isso acontece ao lado do manancial de Gihon. E uma coisa bonita é que 1000 anos mais tarde, quando a gente chega na época de Jesus, esse manancial era o que dava água para a piscina de Siloé. Inclusive o nome Siloé vem de Shiloach, que quer dizer enviar, enviado, ou seja, eram águas enviadas desse manancial para uma piscina, para um tanque, para uma represa que ficava dentro da cidade de Jerusalém. E é ali que Jesus envia um cego de nascença e cura ele da sua cegueira na piscina de Siloé, nas águas do manancial de Gihon. Legal, então é isso que eu quis mostrar aqui nesse vídeo. E se você se interessa por esse tema super importante, eu quero te fazer um convite. Agora, 25 de maio de 2023, eu vou abrir um novo curso ao vivo, direto aqui de Israel, 8 encontros, para a gente se deliciar com as histórias do rei Davi. Esse é o tema do curso, tá bem? Eu quero te fazer esse convite. Em breve eu vou mandar mais informações, todos os detalhes de inscrição. E se você não está ainda na minha comunidade, se inscreva, porque senão você não vai receber os detalhes do curso. É super fácil, www.terradabiblia.com. Você se inscreve ali e você passa a receber as minhas mensagens. Você pode se descadastrar a qualquer instante e para de receber as mensagens, tá bom? E na sua inscrição, eu te dou de presente uma coisa super importante para todo leitor, leitora modernos da Bíblia, que é um vídeo com os principais eventos da história bíblica, tá bem? Um vídeo acompanhado de um PDF super importante para a nossa leitura moderna e de mente aberta da Bíblia, tá bom? Bom, então em breve aguarde, eu vou te enviar todos os detalhes do curso que vem aí, as histórias do rei Davi, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e enquanto isso eu te desejo toda a paz e toda a bênção aqui da Terra Santa, tá bom? Até a próxima.